Há tempo, vi um anúncio ilustrado que representava um par de jovens comprando bombons de chocolate no mostruário de uma confeitaria. O anúncio exibia o letreiro "Chocolates de Johnston", do homem que compreende à jovem que sabe. O homem sabia que os chocolates eram bons. O conhecimento é peculiar ao quinto raio, e o jovem compreendia que os bombons significavam para a jovem. A compreensão é própria do terceiro raio. O indivíduo que pertence ao terceiro raio é sensível às coisas externas, como o do primeiro raio o é a do eu, e o segundo, a consciência dos demais seres. Contudo, como estão na esfera dos três primeiros raios, aqueles que buscam a Deus, ao eu ou à felicidade interior, interessam-se pelas coisas do mundo, tão só em atenção ao seu alcance com os estados de consciência. É o filósofo que necessita entender e compreender e crê que desta compreensão e entendimento depende a felicidade, e que, ainda que o mundo derramasse prodigamente todos os seus bens sobre os homens e reinasse paz fraternal entre eles, faltará a felicidade, se a alma não compreender todas as coisas. O homem do terceiro raio é ativo a respeito das coisas, mas tão somente no interesse da consciência. A compreensão é, em suma, o estado em que a mente abarca o mundo em amplo pensamento que satisfaz a alma, ao passo que o anelo do homem do terceiro raio não se estriba principalmente na mera aquisição do conhecimento, senão em satisfazer a fome de conhecimento que a alma tem. Se aplica aos negócios da vida externa este seu poder ou faculdade de compreensão, que lhe permite ver o conjunto das coisas e compreendê-las. Teremos nele o homem de talento organizador, que prevê a maneira de fazer tudo eficientemente. Quando a compreensão está irmanada com a vontade do primeiro raio, teremos aí o gênio da invenção e da organização. Seu poder especial é o pensamento. E se atua em colaboração com pessoas do primeiro e segundo raios, estas lhe emprestarão sua vontade e amor, ao verem que ele compreende o modo como tem de dispor as coisas. Se perguntamos a um indivíduo do terceiro raio o que ele fará a respeito de um assunto prático, como por exemplo encarregar-se da direção de uma escola, responderá: "Deixai-me pensar nisso durante 5 minutos". Provavelmente perguntará a uns e outros, não porque necessite que alguém pense por ele, coisa que o aborrece, mas porque lhe convém informes em que basear firmemente o seu pensamento. É homem precavido e, se por acaso tem graves deficiências em algum dos demais princípios, pensará tão cuidadosamente sobre a questão que tem em mãos, que às vezes se lhe escapará a ocasião de agir antes de decidir-se por meio melhor. O poder deste raio dá ao homem uma mentalidade muito ampla, oferece-lhe a conjuntura de abrir-se caminho em diversas atividades da vida. Mas por causa desta mesma amplitude, livre de toda a coação e das muitas ocasiões que se lhe deparam, é-lhe difícil concentrar-se numa só atividade, com vigor suficiente para lograr êxito na vida, enquanto que os outros de mente estreita o conseguem, porque sua mesma limitação os move a concentrar-se numa só atividade. O indivíduo do terceiro raio maneja o poder que modela a matéria e o aplica à arte, à magia ou a qualquer outra atividade, pois não está limitado por predileções que dão tão intenso poder sobre determinadas atividades em alguns outros ramos. Quando o indivíduo se concentra, emprega o poder de sua vontade em aplicar a atenção a um vigoroso foco, onde mantém o seu pensamento. Quando ele medita, identifica-se com o objeto de meditação, atendendo fixamente em cada uma de suas partes
e pondo todo o seu pensamento no objeto. Mas quando contempla, intervém um terceiro ato, em que, por assim dizer, fixa o seu aperfeiçoamento. Então, o poder do pensamento naquela imagem mental modela ou dirige o material, governando as forças naturais, como limaduras de ferro atraídas pelo imã. O pensamento é o grande poder criador empregado no princípio pelo Brahman, Deus solar. Não é simplesmente meditação, senão algo superior à meditação, a chamada Saniyama, que começa pela concentração e termina pela contemplação, abrindo a porta para todo o êxito. Os yogis de cada um desses 3 primeiros raios praticarão toda a Saniyama, mas o indivíduo do primeiro raio praticará mais cabalmente a parte de concentração, o do segundo, a da meditação, e o do terceiro, a da contemplação. Cabe imaginar o poderio do adepto em que os 3 primeiros raios alcançaram o pináculo da perfeição. Por causa da amplitude de sua visão e de apreciar as coisas, tão somente como pasto da alma faminta de conhecimentos, o homem do terceiro raio vê iguais todas as coisas, mas em seu aspecto melhor e nunca no pior. É o sábio de que vêm as escrituras orientais que olha por igual o inimigo, uma pepita de ouro ou um pedaço de barro. Desde logo, que isso não significa que o ouro seja barro ou careça de valor, nem que o amigo valha menos para a alma que o inimigo, tal como se costuma considerá-lo. De sorte que, neste sentido, o barro é tão valioso quanto o ouro, e um inimigo é em realidade um amigo. Diz Emerson: para o poeta, o filósofo e o santo, todas as coisas são amigas e sagradas, todos os sucessos aproveitáveis, todos os dias santos, todos os homens divinos, porque a vida está fixa na conduta e desdenha o circunstancial. O princípio subjacente nesta declaração o expôs com muito tino epiteto, ao dizer que Deus o havia posto neste mundo com o único objetivo de que aperfeiçoasse o seu caráter com todas as espécies de virtude, e que nada havia no mundo que ele não pudesse aproveitar para o cumprimento daquele propósito. O homem do terceiro raio vê que as coisas chamadas comumente adversas são consideradas tais por serem desagradáveis à sensação ou agitarem a mente cheia de prejuízos, e vê também que tudo pode redundar em benefício do homem, quando, com retidão de ânimo, este o recebe como se viesse da mão de Deus, o dador de todas as coisas. Também vê ele o significado das coisas chamadas comumente insignificantes e a sublimidade do vulgar. Para ele, tudo é admirável e, contudo, nada é misterioso. Uma fibra de erva lhe falará do infinito, enquanto que outros necessitarão de uma cordilheira ou de um universo estelar para conceber isso. Quando o cientista positivista lhe diz não há milagres, ele responde: tudo é um milagre. E não obstante, ambos afirmam a mesma coisa, a unidade na natureza. Sempre tem razão, e a miúde várias, de tudo o que ele faz e pode descobrir a razão das coisas que lhe ocorrem de maneira estranha. Brahma é o ideal deste raio, porque ele ensinou aos rishis tudo o concernente às coisas deste mundo. A qualidade de viveka, discernimento, capacita o filósofo para distinguir o importante do supérfluo no assunto que o ocupa. Refere-se no Japão que, ao morrer o grande shogun, Ieyasu morreu, e após sepultado o cadáver nas colinas de Nikko, o seu sucessor no shogunato convidou todos os daimyos do império a que cada um enviasse uma lanterna de bronze ou de pedra para ornamentar o jardim que rodeava o templo sepulcral. Todos corresponderam ao convite,
menos um que era demasiado pobre. Este, em vez da lanterna que ele não podia oferecer, plantou voluntariamente 2 fileiras de árvores ao longo do caminho para que sua sombra protegesse os transeuntes. Depois, viu-se que a sua oferenda valia mais que as outras, e um homem do terceiro raio o teria notado desde o princípio. Esta maravilhosa visão dá singular adaptabilidade ao homem do terceiro raio, que tanto pode habitar numa choça como num palácio, e dormir no solo ou em um colchão de plumas. Demonstra, além disso, esquisita sensibilidade no uso das coisas particulares e aproveita todos os materiais apropriados para realizar o seu plano. É o xadrezista por excelência, que se serve das diferentes peças segundo sua índole convenha a determinado plano. Isto é, tem em projeto vários planos ao mesmo tempo, pois se a peça que move não convém a um dos planos, pode convir a outro, e tirar o maior proveito possível de cada situação. Como em seu trato com as pessoas tem a mesma amplitude de visão, não o preocupam as minudências, senão que acerta em distinguir entre o necessário e o supérfluo. E sua natural adaptabilidade se manifesta em forma de tato ou dom com as pessoas. Às vezes, o estudo e exame dos costumes dos animais nos dá a compreender bastante do que é a condição humana. Assim, faz tempo opino que nosso irmão menor, o elefante, com o qual tive ocasião de tratar extensamente na Índia, é o animal típico do terceiro raio. Pode-se ver o elefante arqueando-se graciosamente horas inteiras num concorridíssimo mercado e observando atentamente quanto ocorre ao seu redor, mas sem mostrar o menor desejo de intervir nisso. Disse que, ao se ver caçado, o elefante se revolve furiosamente como um demônio, mas ao compreender a inutilidade de toda resistência, tem a suficiente filosofia para aceitar com perfeita calma a nova situação e acomoda-se docilmente às novas condições. É muito valoroso diante de um perigo cuja natureza compreende, mas mostra-se em extremo tímido diante de frivolidades, se não as compreende, pois de tal modo se acha sua vida concentrada na compreensão. No momento de pânico, desconcerta-se e enlouquece, mas em circunstâncias normais é muito cuidadoso e considerado, e sumamente fiel e solícito em seus afetos, sempre profundos e duradouros. O indivíduo pertencente ao terceiro raio progredirá mais rapidamente se disciplina sua mente tanto em intensidade quanto em amplitude de pensamento. Para isso, tem de imaginar e preconceber claramente o que tenha de fazer em determinado tempo, tal qual o esperto patinador que a cada momento se verga como se fosse de aço, ou o pinguim, que sem errar um só, pesca os peixes. Assim poderá pensar o homem do terceiro raio quando tiver disciplinado a sua mente. Para vigorá-la e dar-lhe maior alcance, tem de ir-lhe acrescentando ideia após ideia, mas de modo que, antes de acrescentar uma, esteja perfeita e claramente compreendida a anterior. Assim, pode pensar numa fibra de erva, depois em muitas, e ir acrescentando arbustos e flores à sua representação mental, até que seja capaz de forjar e manter em sua mente a imagem de um jardim com todos os pormenores, como em princípio manteve a imagem da fibra de erva.